A década de 80 foi uma época de excessos, com festas e entorpecentes alimentando uma cultura de hedonismo e rebeldia. Enquanto muitos desfrutavam da liberdade desta época, ela também criou um terreno fértil para criminosos e aqueles com intenções nefastas. Foi uma época de indulgência e perigo, que deixou uma marca na memória de toda a sociedade. Na manhã de 14 de novembro de 98, John Van der Heyden saiu logo pela manhã para resolver algumas pendências pela vizinhança. Quando passava em frente ao cemitério, ele avista um carro familiar, estacionado logo à frente. Após uma inspeção mais detalhada, ele percebeu que o carro pertencia à sua filha, Cindy Van der Heyden, e que era incomum o carro dela estar parado naquele local. John se aproximou do veículo e o encontrou abandonado, com a bolsa e os pertences de sua filha deixados para trás. Sentindo que algo estava errado, John decidiu ligar para sua esposa e compartilhar o que estava acontecendo. Ela o informou que acreditava que Cindy estava trabalhando, mas quando eles contataram seu local de trabalho, foram informados que ela nunca havia chegado. Mal eles sabiam que nunca mais veriam sua filha. Enquanto o pai de Laurie era abusivo e alcoólatra, e sua mãe era completamente ausente de sua vida, a família de Wesley tinha uma reputação por serem pessoas rudes e abusivas, que castigavam seus filhos de maneiras cruéis, com a ideia de que quanto mais cruel, mais as crianças poderiam aprender e respeitar. O pai de Wesley inclusive atirava próximo aos pés de seu filho para fazê-lo dançar como uma forma de punição. Wesley Shementine e Lauren Herzog eram apenas garotos quando se conheceram pela primeira vez, e sua amizade rapidamente se tornou um forte vínculo entre eles. Talvez tenha sido suas experiências compartilhadas de uma infância difícil que os uniu, já que ambos enfrentaram dificuldades durante a infância. Durante seus anos de escola, Wesley e Lauren eram conhecidos como encrenqueiros, muitas vezes entrando em brigas, intimidando os outros e correndo atrás de garotas. À medida em que cresciam, se aprofundaram em seu comportamento delinquente, o que os tornaram conhecidos pelas autoridades, que com frequência os pegavam roubando, vandalizando e usando entorpecentes. Mas apesar de um comportamento rebelde, eles de alguma forma conseguiram finalizar o ensino médio, um feito que surpreendeu a muitos, considerando a notória reputação de encrenqueiros. No dia 16 de outubro de 1985, Chevy Wheeler foi deixada por sua mãe em frente à escola, assim como os outros dias. Uma menina de 16 anos, que foi descrita como uma garota brilhante, amada por seus amigos e familiares. Na primeira aula, ela sussurra para suas amigas e diz que terá um encontro durante aquela tarde e que teria que faltar às próximas aulas. Ela estava muito animada com este encontro, e com o passar do dia, a garota se despede de suas amigas, mas ninguém poderia imaginar que aquele seria a última vez que eles a veriam. No dia seguinte, a família de Chevy começou a ficar preocupada quando a garota não voltou para casa. Surgiram rumores de que ela havia sido vista pela última vez com Wesley Shementine, que já possuía sua fama problemática e era conhecido pelas autoridades por ser uma pessoa difícil. Preocupado com o paradeiro da filha, o pai de Chevy decidiu ir até a casa de Wesley para perguntar se ele sabia onde estava a menina. Quando questionado, Wesley inicialmente negou ter visto Chevy, mas seu comportamento evasivo e a expressão irônica em seu rosto levantaram suspeitas. O pai de Chevy decide chamar a polícia imediatamente, pois ficou claro que ele estava escondendo algo e que Chevy poderia estar em perigo. Assim que a polícia chega, eles também não encontram coerências nas declarações de Wesley, e então decidem procurar pela casa e terreno da família Shementine. Em meio à mata, os oficiais avistam uma cabana suspeita e decidem adentrar para realizar uma procura. Assim que entram, eles vasculham minuciosamente cada canto e encontraram um ambiente bagunçado,
e algo que despertou grande preocupação entre as autoridades: sangue. Mas para que tomasse qualquer ação, precisavam realizar testes, considerando que se tratava de uma cabana de caça. Mas quando o resultado do teste ficou pronto, os familiares de Chevy tiveram sua suspeita confirmada. O sangue era compatível com o da menina. Foi aí que Wesley mudou a história, dizendo que a menina esteve lá, mas que eles apenas ficaram juntos, caçaram alguns esquilos e depois ela foi embora. Naquela época, os testes de DNA ainda não eram tão avançados como hoje em dia, então os oficiais não tiraram conclusões exatas. Com o passar do tempo, o caso foi perdendo força, e Chevy Wheeler foi colocada como uma pessoa desaparecida. E esse caso iria assombrar toda a comunidade por muito tempo. É importante notar que durante a década de 80, tanto Wesley quanto Lauren estavam interessados em buscar emoções, participar de festas e, acima de tudo, usar substâncias, em particular metanfetamina. Eles usavam sem controle, passando 3, 4 ou até 5 dias sem dormir, em uma rotina imparável de crimes. Foi nessa época que a dupla começou a ser chamada de Speed Freak Killers, já que a metanfetamina também era conhecida como Speed. A dupla costumava passar grande parte do seu tempo em bares, onde usavam estratégias para atrair suas vítimas. Herzog, considerado o mais charmoso e bonito dos dois, atraía as garotas até a mesa, onde Shermentine colocava substâncias na mesa e perguntava se gostariam de fazer uma festa. Com as vítimas entorpecidas, eles as levavam para locais remotos, muitas vezes florestas, onde as amarravam e realizavam coisas terríveis com elas por horas a fio. Algumas dessas garotas nunca foram identificadas, ou nem mesmo encontradas. Em uma sexta-feira, aparentemente comum, Cindy Van der Heyden chega em um bar, onde ela desaparece completamente, não deixando nem sequer um rastro. Ela disse para uma amiga que iria sair com um rapaz que tinha conhecido no tempo da escola, e até aí tudo estava indo como combinado, até que o rapaz que a acompanhava disse que precisava ir até o banheiro. Ele levanta e vai. Mas assim que ele vira as costas, um outro homem de cabelos loiros e de boa aparência se aproxima de Cindy e pergunta para ela: "Quer participar de uma festa? É só você largar seu namorado e me seguir." E a garota foi vista pela última vez saindo do bar acompanhada de 2 homens. Eles a levaram até o próximo cemitério da cidade, onde ela deixou seu carro e pertences, e nunca mais foi vista. Seu desaparecimento deixou a todos perplexos, e a polícia iniciou uma busca incansável, juntamente com a comunidade, para descobrir o que aconteceu com Cindy. Após meses de investigação, a polícia finalmente encontrou testemunhas que conectavam Wesley Shermentine a ambas vítimas desaparecidas, Chevy Wheeler e Cindy Van der Heyden. As autoridades então convocaram Shermentine para prestar depoimento, mas ele se recusou a ir até a delegacia. Foi então que uma oficial conseguiu convencê-lo a prestar esclarecimento em uma loja de donuts local. Durante o interrogatório, a oficial fez diversas perguntas a Shermentine sobre Cindy, questionando se ele a conhecia, se já havia conversado ou saído com ela, e mencionando que havia testemunhas que afirmavam ter visto a garota junto a ele. And for identification purposes, we'll identify by voice. Just say your name. Wesley Howard Sherman. Cindy never spoke to me. She never spoke to you. Never spoke so to me. The people that say that she was talking to you and Lauren are lying. Well, no, they got me confused because I don't know Cindy. Apesar dessas alegações, Shermentine negou qualquer conexão com Cindy, alegando nunca ter conhecido a jovem. No entanto, a polícia não ficou convencida e continuou a investigar as conexões entre Shermentine e as vítimas desaparecidas. A polícia estava enfrentando um muro em suas investigações, lutando para estabelecer a participação dos homens nos crimes. Não havia pistas, nem rastros, nem corpos para examinar. Era como se os assassinos fossem fantasmas, não deixando rastro algum. As autoridades também convocaram Herzog para interrogatório, mas ele estava sendo evasivo e pouco útil, desviando suas respostas e se concentrando em detalhes triviais que não ajudavam no andamento do caso.
be going forward. Lauren, I sure hope you're telling me the truth, because I see you as an opportunity to do something that we probably will not have an opportunity to do unless we get lucky, and that's get Cindy's body back, because Wes will never. I can't help you there. I don't know. Okay. If I swear, I told you that. If I knew, this is the truth. I don't give a I would have told him that. Estava claro que ele estava tentando confundir os policiais para complicar as investigações. Frustrados e precisando de um avanço, os oficiais decidiram jogar uma carta arriscada. Eles colocariam Herzog contra Shermentine, esperando que os dois se voltassem um contra o outro e revelassem tudo. Mas essa estratégia se mostrou difícil, já que Herzog permaneceu obstinado e pouco cooperativo. E quando os policiais já estavam usando todas as suas táticas para quebrar o discurso de Herzog, e mesmo assim encontrando dificuldades, eles não poderiam imaginar o grande salto definitivo que a investigação iria dar. Não partido de Herzog, mas de um homem, desempregado e com 3 filhos, que estava com dificuldades de pagar suas contas e que teve seu carro recolhido e colocado à venda. Wesley Shermentine. Conforme a investigação continuava, Wesley permanecia evasivo e não cooperando. Ele não permitia que a polícia vasculhasse seus bens, mas seus problemas financeiros eventualmente o levariam à queda. Quando ele não conseguiu manter as prestações do seu carro em dia, o carro foi recolhido pela vendedora e colocado por um preço de barganha. Isso abriu uma janela de oportunidade para os investigadores comprarem o veículo e realizarem os testes necessários para extrair possíveis evidências de DNA da última localização conhecida de Cindy. Os resultados das análises dos exames abalaram a investigação. O DNA da Cindy foi encontrado espalhado por todo o carro, não deixando dúvidas de que ela esteve no veículo de Wesley. O avanço da tecnologia também permitiu a reabertura de casos antigos, incluindo o de Chevy Wheeler. Ao reexaminar as evidências da cabana, foi confirmado que o DNA encontrado na cabana pertencia a Chevy. Shermentine agora estava enfrentando uma série de acusações e tinha contas a prestar para as autoridades. No outro lado da investigação, Herzog percebeu que não teria como desviar das novas pistas e acusações que estavam surgindo, e um buraco muito mais profundo se mostrou escondido, onde indícios de envolvimento da dupla começaram a aparecer em diversos casos. E a confissão de Herzog finalmente veio à tona, recheada de detalhes, localizações e vítimas. Ele ainda disse que perderam as contas de quantas pessoas eles tiraram a vida, e que consideravam isso um esporte. Ele também afirmou que não poderia dizer a localização exata de Cindy, já que sua memória estava embaralhada em meio a tantos casos. Já Wesley ainda tentava esconder-se em suas próprias mentiras. Os Speed Freak Killers fizeram incontáveis vítimas, e segundo o depoimento de Laurie, a primeira vítima foi um caçador, que os homens encontraram enquanto faziam uma viagem de férias, em 1984, onde eles atiraram a sangue frio, como se o homem fosse apenas uma caça, e eles, os caçadores. Entre 1984 até 1999, os homens passaram por uma trajetória de crimes bárbaros, que deixaram famílias esperando por seus entes que nunca mais voltaram.